falar de novo aqui no Sementes para o Planeta. E hoje eu estava pensando sobre o que falar nessa rúbrica nossa, nesse nosso encontro, e vim no carro pensar em algo muito lindo que eu ganhei. A minha afilhada fez para mim essa pulseira. Então é uma pulseira com as cores do arco-íris, e é uma pulseira, e quando ela me entregou, bem simples, com os brinquedinhos dela, e quando ela me entregou, ela falou, vai ficar tudo bem. E de repente eu comecei a pensar bastante que se calhar poderíamos falar nessa rúbrica sobre ações, sobre o nosso comportamento e sobre algo que eu já falei há algum tempo atrás, que se chama educação artificial. Hoje fala-se muito, na inteligência artificial, fala-se muito na tecnologia. Entretanto, em muitos momentos nós esquecemos de evoluir enquanto humanidade. Nós esquecemos de evoluir enquanto pessoas, para que o nosso grupo seja cada vez melhor, mais fraterno, mais humano, mais próximo. Significa que existem pessoas perfeitas? De forma alguma. Significa que cada um de nós pode lutar e trabalhar para ser um pouco mais generoso, um pouco mais fraterno, sem precisar ter muito para dar. Porque eu particularmente acredito que a gente precisa ter menos e precisamos ser mais. Isso é algo que eu nasci? Esses pensamentos? Não. Estudei muita filosofia, faço coach e penso que nós podemos refletir, já que nós falamos isso em outros momentos da nossa rúbrica, não é? O objetivo nosso é pequenas provocações, é apenas jogar uma semente para pensarmos um pouco sobre como nós todos estamos convivendo com nós próprios e também com as pessoas que estão ao nosso redor. E é evidentemente que tudo isso reflete em todo o planeta, porque tudo que nós fazemos ecoa no ambiente, ecoa na nossa família, depois ecoa nas sociedades e depois isso torna-se lutas grandes, às vezes contra nações, muitas vezes motivadas e trabalhadas por simples políticos, líderes, e isso é muito importante a gente pensar, porque tudo parte às vezes de uma pessoa que influencia outros e outros. Há poucos meses eu escrevi um texto para um jornal local que falava precisamente isso, o grande trabalho das pessoas que fazem o mal às vezes, não é? Muitas vezes os terroristas, as pessoas que são fundamentalistas, então muitas vezes eles fazem aquilo e chamam a atenção do mundo inteiro. Mas quantas vezes nós damos a palavra, quantas vezes nós prestamos atenção nas pessoas que têm um comportamento natural? Que o nosso natural é ser bom, o nosso natural é pensar no outro, o nosso natural é sentirmos bem. Por quê? Porque todos nós queremos ser amados, então isso é o natural. O resto tudo, a repulsa, a raiva, a inveja, é só o medo. O medo é a raiz disso tudo. Então, eu tive ainda pensando que no final desse século, só no final desse século, está muito próximo, as previsões todas dizem que teremos 14 mil milhões de pessoas. Como nós dizemos lá no Brasil, 14 bilhões de pessoas nesse planeta. É impossível não perguntarmos como é que será o nosso comportamento nessa época. Regras comportamentais, leis a serem obedecidas, tudo bem, mas isso é aquilo que eu denomino a educação artificial. Por quê? Porque nós temos que seguir. Agora, por exemplo, é muito natural a gente pensar nas máscaras. Tantas pessoas que vão para as ruas fazerem manifestações porque não querem usar a máscara. Vamos pensar, nós precisamos verdadeiramente de uma lei que nos obrigue a usar uma máscara? Que semente que você está deixando para as pessoas, para os seus filhos, para as pessoas que vivem ao seu redor e para as pessoas que virão depois de você? Que você foi uma pessoa contra a maré, que não contribuiu para que essa praga saísse do mundo? Então isso é muito importante a gente analisar, porque se hoje somos 8 mil milhões e já é tão difícil
nações lutando entre si, nações lutando contra outras. Imagine com 14 mil milhões de pessoas nesse mundo. As imigrações vão aumentar de uma forma absurda, porque não terá recursos naturais para todos. Então, dizem que nós nunca plantamos uma árvore para a gente mesmo comer os frutos. E o nosso objetivo aqui, desse momento, é isso. É plantar para que aqueles que vierem depois de nós perceberem que nós já percebíamos isso, que nós já estávamos preocupados com o que vem pela frente. Assim como os filósofos todos já pensavam em como conviver, né? Eu lembro de uma história que é muito engraçada, que na Idade Média tinham regras de comportamento e de etiquetas interessantíssimas, como por exemplo, o que hoje nos parece absurdas, mas como por exemplo, se você fosse jantar à casa de uma pessoa, e tem livros escritos sobre isso, se você fosse almoçar na casa de uma pessoa, não podia fazer xixi na sala. Atenção, só se você fosse convidado, mas se você fosse o dono até podia. Uma outra regra, por exemplo, era você não poderia entrar com um cavalo dentro de casa. Nós já evoluímos, não é? Nós já não fazemos isso no nosso normal. A outra regra que eu acho bastante interessante é, se acaso não existia garfo, então os talheres eram muito raros. E uma das regras muito sérias para aquela época era, jamais leve um talher de onde você jantou, de onde você comeu. Portanto, nós já evoluímos e está na hora da gente dar um novo pulo. E o momento agora é de percebermos que o caminho é sermos mais fraternos. O caminho é termos uma educação natural e não uma educação artificial. Essa educação artificial é muito importante. Pagarmos todos os impostos, trabalharmos em grupo, respeitarmos o trânsito, cumprirmos todas as regras, não é? Entretanto, qual é o nosso natural? É sermos bons? É termos o cuidado de ser generoso e falar uma palavra para uma pessoa que estava preocupada na hora? Isso era um brinquedinho dela e ela me deu. De alguma forma isso tinha algum valor para minha afilhada, não é? E eu gosto muito de dar esses exemplos simples, porque nós às vezes temos a ilusão de que somos muito pequenos e que não podemos ajudar outras pessoas longe de nós. E isso é uma das coisas mais absurdas que existe, porque se tem nas nossas mãos pessoas que estão ao nosso lado que precisam de comportamentos de respeito, de amor, de fraternidade, é esse o nosso poder. Tem uma frase que eu gosto muito que fala assim: a sua responsabilidade é exatamente do mesmo tamanho que o seu privilégio. Então nós terminamos aqui hoje, mas eu queria deixá-los com essa frase, que eu não sei de quem é, mas com certeza é de uma pessoa muito sábia. Quais os privilégios que você tem? E o que você está fazendo, você está levando como responsabilidade para o outro que está ao seu lado? Não é? O que anima você, né? O que está na sua alma. E quando eu digo aqui o que está na sua alma, nada tem a ver com aquela figurinha que fica voando por aí, por aquela imagenzinha, não é? Da religião, não é isso. A alma vem de ânimo, a raiz etimológica da palavra vem de ânimo, o que te faz movimentar, o que te faz mover. É isso que é a alma. Então o que vai na sua alma? Faça uma viagem profunda para dentro de si e você vai ver que tem muita coisa boa. Partilhe isso com os outros. Tenha educação natural. Traga tudo de bom que você tem aqui para fora. E assim, aos poucos, aos bocadinhos, conseguiremos ter uma sociedade um pouco melhor. Se gostou desse vídeo, continue conosco aqui na Azores TV. Se não, seja só respeitoso. Até o próximo.